lábios, ó Pai. Tudo aquilo que vem nos apegar, que seja ramificado dentro dos nossos corações, ó Pai. E ramificamos, não sejamos ouvintes, mas apenas cumpridor da palavra, ó Pai. É isso que queremos, ó Pai. Usa o seu servo em nome de Jesus. Ó Deus onipotente, poderoso, ó Pai. Conforme enviaste o seu Filho unigênito, conforme disseste, Jesus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito. Aquele nele aquele não aparece, mas tem a vida eterna, ó Pai. É essa vida que nós queremos. Queremos uma união, ó Pai. Nos abre a nossa mente para não termos a dúvida, ó Pai. Estamos no momento de ouvir e cumprir a sua palavra, ó Pai. E que eu te peço desde já para sempre, em nome de Jesus. Assim seja, louvado o seu nome. Amém. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Amém. É uma alegria, como falamos aí no início, receber os nossos irmãos da IEAB lá da Itália. Os que foram lá para a Itália no mês do batismo passaram, engarrafamento, um longo tempo na estrada, e hoje os nossos irmãos aí vieram retribuir esse carinho, esse amor. É uma alegria receber vocês aqui, representando lá a IEAB da Itália. Manda os nossos cumprimentos para todos lá. Paz do Senhor para eles quando vocês retornarem lá. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 22 em diante. Amém? Todos encontraram? Marcos, capítulo 5, do 22 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e o tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço
e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, pois, já tinha 12 anos, e assombrando-se e com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Queridos, algumas coisas, deixem a Bíblia aberta, que nós vamos, durante a palavra, voltar em alguns versículos. Esse texto chamou muito a minha atenção durante essa semana, porque nós vemos que para nós recebermos de Deus, nós temos que ter alguns passos, nós temos que dar alguns passos para podermos receber o que Deus tem para nós. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que crer, mas nós temos que ter também algumas atitudes. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações que nós temos que tomar para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Ou seja, para vermos se concretizar o que Ele tem reservado para a nossa vida. Nós temos que entender que nesse caminho existem fatos e verdades. Na nossa caminhada com Jesus, nós passamos por fatos, mas passamos também por verdades. Os fatos são as coisas que nós podemos ver e sentir, as coisas que nós tocamos, as coisas que estão ao nosso redor. E a verdade é o que Deus diz. Essa é a verdade para a nossa vida. Nós não temos que estar olhando para os fatos, mas sim para a verdade. Por mais que os fatos nos mostrem que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar, que nós não vamos tomar posse, a verdade de Deus nos diz que sim. Amém. Que nós vamos tomar posse de tudo que Deus tem prometido para a nossa vida. Na vida do cristão, o que importa é a verdade e não os fatos. Nós não podemos viver as nossas vidas olhando para os fatos, olhando para as coisas que nos cercam, para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas sim para a verdade, mas sim para a palavra de Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Aleluia. Nós temos que estar com os nossos olhos para a verdade, para a palavra. Nós não podemos estar olhando só para os fatos, só para as coisas ruins que estão acontecendo naquele momento, mas para a verdade, sabendo que Deus que a gente serve é um Deus vivo, é um Deus que vai operar sinais e maravilhas na nossa vida, é um Deus que vai interceder por nós. É assim que nós temos que viver, é para isso que Deus nos chama, para vivermos com os nossos olhos fitados nele, no Salvador, não nos fatos, não nas coisas que estão à nossa volta, não nas coisas que sentimos e nas coisas que nós vemos, mas sim com os nossos olhos para Ele. A fé que temos no Senhor não nega os fatos. Eu não estou chamando aqui ninguém para ser alienado, ninguém para ser tapado e não olhar para os problemas. Não, é óbvio que nós temos problemas. Nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente, de cabeça erguida. Mas não olhando somente para os problemas, mas sim para Jesus. Sim para Deus, para quem vai nos salvar, para quem vai nos libertar, para quem vai nos encaminhar para a solução dos nossos problemas, para aquele que vai abrir as portas, para aquele que vai curar, para aquele que vai libertar. Amém, Jesus. É assim que os nossos olhos têm que estar voltados. E Jairo é um exemplo de alguém que ignorou os fatos. Nesse texto nós vemos que Jairo, ele negou tudo. Ele negou os fatos, ele negou tudo, ele foi atrás do mestre, ele se prostrou diante do mestre e foi. Ele ignorou os fatos e ficou exclusivamente com a verdade. Ele cria que o Senhor era capaz de salvar a vida dele, de impor as mãos sobre a filha dele e curar. Porque esse Deus que a gente serve é um Deus poderoso.
E ele sabia que Jesus tinha esse poder, que Jesus tinha essa autoridade. Amém. Impor as mãos sobre a filha dele e curar. Ele não estava preocupado com o que os médicos disseram. Ele não estava preocupado com os fatos que diziam que a filha dele tinha poucas horas de vida. Ele não estava preocupado com nada disso. Porque ele sabia, porque ele cria na verdade. Ele sabia que a verdade, que a palavra do Senhor, que Jesus ia libertar a filha dele, ia curar a filha dele. Através da história de Jairo, quero mostrar para vocês 7 obstáculos que nós cristãos vamos ter que ultrapassar, vamos ter que transpassar para que a gente possa receber do Senhor o que está prometido para nós. Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que juntar com as nossas orações, com a nossa fé, com o nosso conhecimento, com a nossa vida, ação. Nós temos que ter ação. Nós não podemos ficar parados, somente lendo, somente jejuando, mas ação também. Deus quer algo a mais de nós. Deus quer, além da nossa entrega, além da nossa vida, Ele quer que a gente haja em amor, em acordo com a palavra dEle. A primeira coisa que esse texto traz ao meu coração é que Jairo, ele ignorou as tradições. No versículo 22, desse mesmo texto, vocês podem acompanhar aí. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Naquele tempo, os judeus já estavam perseguindo o caminhar de Jesus. Eles já estavam se levantando contra Jesus. Naquele tempo, quem se prostrasse, quem reconhecesse Jesus como mestre, era expulso da sinagoga. Mas Jairo, ele ignorou, ele não quis saber. Ele não se importou com a posição que ele tinha. Como líder, como um dos líderes da sinagoga, ele não se importou. Ele viu Jesus e se prostrou, ele adorou, ele reconheceu Jesus como Cristo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Ignorar as tradições e ir de encontro a esse Deus. Servir a esse Deus, nos prostrar. E é isso que Jairo fez, é isso que Jairo nos ensina nesse texto. Nós temos que abandonar as nossas tradições. A nossa posição, às vezes, nos afasta das bênçãos do Senhor. Verdade. O nosso posicionamento, o nosso coração endurecido, a nossa mente nos afasta do que Deus tem para nós, das promessas que Ele tem para nós. Nós temos que largar o nosso posicionamento, nós temos que largar as nossas tradições e temos que nos prostrar, não se importando com o que está à nossa volta, com o que as pessoas vão dizer, com o que elas vão pensar. Não interessa, irmão. A nossa vida tem que ser para o Mestre, a nossa vida tem que ser para Jesus, tem que ser para o Senhor, tem que ser para o Todo-Poderoso. Sendo Jairo um dos principais da sinagoga, certamente ele tinha muito a perder. Ele tinha status, ele tinha salário, ele tinha o respeito da comunidade judaica. Imagina o que Jairo não ia sofrer de perseguição, de calúnia, de injúria, por ter se prostrado aos pés de Jesus, por ter reconhecido Ele como Cristo. Certamente Jairo ia perder tudo. A palavra não nos mostra, mas é claro, se a gente vê os textos da época, Jairo vai perder tudo, certamente Jairo perdeu tudo. Todo o prestígio, tudo que ele tinha de mordomia, ele perdeu, ele abriu mão, ele largou para seguir a Jesus, para reconhecer Ele como Cristo. Quantas vezes sentimos durante o culto o fluir, o manifestar de Deus no meio de nós, e aí a gente endurece o nosso coração, pensando, o que o irmão vai dizer, o que o irmão vai pensar, será que estão olhando para mim?
Não importa, irmão. Deixa-o fluir. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa ele falar o teu coração. Não olha para o lado. Não se importa se o irmão está olhando ou não está olhando. Se ele vai rir ou não vai rir. Que Deus tenha misericórdia dele. Se ele veio para este lugar, não para adorar, não para buscar, mas para tomar conta da vida dos irmãos, ele está perdendo o tempo dele. Não perca o seu tempo. Não se preocupe. Se você sente a presença do Senhor, deixa fluir. Se Deus está te tocando, deixa Deus te tocar. Se rasga, abre o seu coração diante de Deus. Recebe o que Ele tem. Não se preocupe. Não se preocupe. Se vão olhar para você, se vão rir de você, se vão comentar de você lá fora. O que importa é você e Deus. É você e o Pai. Jairo não se importou para nada disso. Ele abriu mão de tudo isso. O que importava para Jairo era tomar posse do que Deus tinha prometido para ele, do que Deus tinha reservado para ele. Ele não se importava com prestígio, ele não se importava com salário, ele não se importava com o que iriam dizer dele, mas ele queria a bênção dele. Ele abriu mão de tudo para tomar posse da bênção dele. Não se prenda a tradições, pelo contrário, prostre-se aos pés do Senhor e reconhece Ele como Cristo. Prostre-se, irmão. Adore, reconheça esse Deus como Senhor da sua vida. Amém, Jesus. Ouça esse Deus. Mateus 9,18, vocês não precisam abrir. Eu leio para vocês somente anotem, para que possam estar vendo em casa. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jairo não se importava. Jairo não queria saber sobre os fatos e as circunstâncias. Ele sabia que Jesus era capaz de chegar lá, impor as mãos sobre a filha dele e curar e fazê-la reviver. Ele não estava com os olhos dele nos fatos, mas sim na verdade. Segunda coisa, irmãos, nós temos que ignorar a nossa posição. Ignore, irmão. Ignore a sua posição. Não se preocupe em perder nada que você acha que você tenha. Nada importa para nós. Tudo que nós temos hoje, quando nós declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, tudo que nós temos é Ele que dá. É Ele que nos concede. Então abra mão. Se Deus está chamando você, abra mão. Amém. Porque Ele vai te dar em dobro. Glória a Deus. Ele vai te dar em dobro. Se você acha que você está perdendo alguma coisa, você não está perdendo nada, irmão. Porque é tudo Deus que nos dá. E o que Ele nos dá é nosso, ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Imagina o que não aconteceria com Jairo se ele não tivesse se prostrado diante de Jesus. Ele teria perdido a bênção dele, a filha dele estaria morta. Ele estaria pegado em posição, em tradições, e ele perderia a bênção dele. Deus te chama hoje neste lugar para você abrir mão de tudo. Não fique apegado a tradições, aos seus posicionamentos, mas entregue-se ao Senhor. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não fique se importando com o que vão dizer. Sabemos que outros líderes judeus, na mesma época, também seguiam a Jesus, só que de forma diferente de Jairo. Nós temos Nicodemos. Nicodemos procurava Jesus, mas à noite, quando ninguém estava vendo. José Arimateia também seguia Jesus, mas às escondidas. Eles se preocupavam com a sua posição, eles se preocupavam com a sua tradição, eles se preocupavam com o que as pessoas iam dizer, com o que as pessoas iam pensar. Isso impede as nossas bênçãos, irmãos. Isso impede que Deus haja nas nossas vidas. Isso impede que Deus faça um milagre na nossa vida. Verdade. Se você quer um milagre, meu irmão, abre mão de tudo. Não se preocupe com as coisas. Jairo não temeu perder nada. Pelo contrário, ele prostrou. Prostre-se, irmão. Prostre-se. Não fique preocupado com nada. Deus não vai deixar você ser envergonhado.
Deus não vai deixar você perder nada. Quando você decidir verdadeiramente adorar e se prostrar, você não será envergonhado. Deus não vai permitir que você seja envergonhado. João 9, 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Irmão, Jairo não se importou com isso. Jairo não se importou com as tradições, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar, ele não se importou. Ele se importou apenas com a verdade. Ele não ficou olhando para os fatos, ele olhou para a verdade. Deus te chama hoje para você olhar para a verdade. Abre os teus olhos e olhe para a verdade. Amém, Jesus. Se queremos verdadeiramente receber algo de Deus, não podemos medir esforços. Temos que ignorar tudo que está à nossa volta e todos. Não se importe com o que está à sua volta, não se importe com os fatos, não se importe com as pessoas. Importe-se com Deus, importe-se em viver de acordo com o que Ele tem planejado para você. Viva para Ele, não viva para o mundo, não viva para as pessoas, viva para Deus. Viva para Deus. Irmãos, a terceira coisa que temos que ignorar é a multidão. No versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Queridos, imagina Jairo, desejoso de receber o seu milagre, desejoso que Jesus impusesse as suas mãos sobre a filha dele, para que ela fosse curada. Jairo se depara com uma multidão, um monte de gente no seu caminho, o comprimindo, impedindo que ele caminhasse. Imagine, a nossa vida é igual, irmão. Nós queremos milagre, nós queremos o operar de Deus, o agir de Deus, mas tem muitas coisas à nossa volta. E nós vamos ter que continuar marchando, nós vamos ter que continuar andando. Nós não podemos deixar que a multidão nos impeça de caminhar, que a multidão nos impeça de continuar o nosso caminhar. A multidão não pode ser um obstáculo na vida do cristão. Amém, Jesus. Nós temos que ultrapassar a multidão, nós temos que passar por ela. Nós não podemos ficar na multidão, nem com a multidão. Nós temos que passar. Nós temos que transpassar a multidão para tomarmos posse do que Deus tem para nós lá na frente. Existem cristãos que querem o milagre de Deus. Muitos querem o milagre de Deus, mas não querem se expor, não querem aparecer, não querem vir à casa do Senhor, não querem falar desse Senhor, não querem buscar esse Senhor, querem só as bênçãos, mas não querem um abençoador. É desse jeito. Esses não têm parte com o Senhor, esses não têm intimidade com o Senhor, esses não ouvem a voz do Senhor, porque eles não andam com o Senhor, porque eles não fazem o que o Senhor quer. E o Senhor não vai operar um milagre aonde não há intimidade, onde não há comunhão, aonde não há entrega. Você tem que se entregar, irmão. Você tem que reconhecer esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que ter comunhão, você tem que botar a cara. As pessoas têm que ver o seu posicionamento, têm que ver quem você é. Você tem que declarar quem você é, os caminhos que você anda, sem medo, com ousadia. Jairo não fez isso, irmão. Jairo encarou a multidão. Ele tinha que encarar a multidão. Imagina o principal da sinagoga, no meio da multidão dos judeus, acompanhando Jesus. Nós nos colocamos diante da multidão. Hoje, quanto menor a Bíblia, melhor. Agora até no celular, né? Você tem a Bíblia no celular, você está ali, ninguém vê que você está lendo a Bíblia. Hoje, o cristão, ele é 007. Ninguém sabe que ele é cristão, ele está sempre numa missão impossível. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe para onde ele vai. Ele está sempre escondido. Deus não pode agir assim, irmão. Se você ora para que tenha um milagre na sua casa, na sua família, no seu trabalho, as pessoas têm que ver quem você é. As pessoas têm que ver a sua vida, têm que ver a luz, têm que ver o resplandecer. Você tem que ser sal. Como é que você vai ser sal se você está escondido? Como é que você vai ser luz se você está embaixo da mesa? A luz tem que estar no alto para brilhar. Tem que estar sobre a mesa, não debaixo.
Tem que ter posicionamento, irmão. Tem que enfrentar a multidão de frente. Outra coisa, queridos. Quarto lugar, nós temos que ignorar a impaciência. Nós temos que superar a nossa impaciência. Deus tem um tempo, e o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. O tempo de Deus, ele é diferente. Ele é diferente na vida de cada um de nós. O tempo de Deus para mim é um, para a irmã e para o irmão é outro. Ele vai agir em tempo diferente, em oportunidade diferente, de forma diferente. Deus, ele não age da mesma forma, nem no nosso tempo, queridos. É no tempo dele. A Bíblia nos relata que na caminhada de Jairo apareceu outro obstáculo. A mulher com fluxo de sangue. Imagina Jairo, desejoso de receber o seu milagre. Desejoso de chegar logo em casa. Já tinha passado pela multidão. Aí no meio dessa caminhada aparece uma mulher. Toca nas vestes de Jesus e recebe o milagre. O milagre que tanto Jairo queria, a cura. Essa mulher vai e toca na orla e recebe esse milagre. Sai poder de Jesus. Aquele mesmo poder que Jairo desejava. Que ele sabia que Jesus era capaz de impor as suas mãos e somente impor as suas mãos de curar a filha dele. Ele viu uma pessoa recebendo um milagre na sua frente. Marcos, do 25 ao 34, esse mesmo texto que nós estamos lendo, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, imagine Jairo vendo o milagre da mulher e tendo que aguardar o dele, tendo que esperar, tendo que continuar perseverando, continuar crendo que Deus ia agir um milagre na vida dele. Não é difícil imaginar a agonia de Jairo. Igreja, imagina, vou trazer aqui uma descontração. Imagina uma mulher testemunhando um milagre. Aquela irmã aqui que gosta de falar bastante, imagina ela contando um milagre que tinha acontecido na vida dela. Os detalhes que a mulher utiliza, que é diferente de nós homens, que são muitos, o texto diz que ela detalhou tudo que aconteceu, todos os médicos que ela passou, todo o dinheiro que ela tinha gasto, todos os lugares que ela tinha ido. Ela relatou 12 anos de agonia da vida dela. E Jairo ali esperando aquela mulher contar 12 anos de agonia da vida dela. E pacientemente, Jairo esperando para receber o milagre dele, para receber o que Deus tinha. No versículo 33, esse mesmo texto diz que ela declarou toda a verdade. Então a mulher, ela declarou toda a verdade. Ela contou 12 anos de história da vida dela. E aquele homem ali, parado, aguardando aquela mulher testemunhar 12 anos de agonia, para que ele pudesse receber o que ele estava esperando, o que ele estava aguardando de Deus. Ele esperou, irmãos, ele esperou. Eu consigo facilmente imaginar Jairo pensando:
Essa mulher poderia falar desse milagre amanhã. Podia falar desse milagre. Por que o Senhor não se trata dela outra hora? Já liberou, já curou. Depois Jesus trata disso. Depois Jesus ouve esse testemunho. Mas não, irmãos. Porém, Jairo não fez nada disso. Ele soube vencer a sua impaciência. Ele aguardou no Senhor. Ele aguardou no Senhor. Amados, espere no Senhor. Amém. Aguarde no Senhor. Confie no Senhor. Amém, Jesus. O seu milagre vai chegar. Amém. O que você tem apresentado ao Senhor, Ele vai entregar nas tuas mãos. Glória a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua vida. Quando no meio de sua caminhada, alguém receber um milagre antes de você, não murmure, irmão. Exalte, Amém. Glorifique o nome do Senhor. Isso é sinal que o seu milagre está chegando. Oh, glória. Ele vai chegar. Que Deus vai fazer na sua vida a mesma coisa que Ele está fazendo na vida do teu irmão. Glorifica, irmão. Seu irmão recebeu um milagre que você tanto queria. Exalta e glorifica. Que é sinal que o seu milagre está chegando. Glória Que Deus a Deus. vai fazer o mesmo Glória na a sua Deus. vida. Glória a Deus. O mesmo que Ele está operando na vida do teu irmão, Ele vai operar na sua vida. Amém. Ele vai operar na sua vida. Amém, Jesus. Esse é o Deus que a gente serve. Deus de milagre. Deus de milagre. Jairo recebeu esta prova e creu que seu milagre seria operado. Jairo continuou firme, irmãos. Jairo não desistiu. Ele continuou firme. Em quinto, temos que ignorar os fatos. Os fatos. Nós temos que ignorar os fatos, o que está à nossa volta. O que está acontecendo naquele momento tem que ser ignorado, meu irmão. Se a porta de emprego não abre, continua orando, porque Deus vai abrir. Amém, Jesus. Não é homem nenhum que fecha a porta que Deus não abre. Verdade. E não há homem que abra a porta que Deus fechou. Se aquela porta está fechada, é porque não é para você entrar. Não é o que Deus tem para você. Se o seu milagre ainda não saiu, é porque ainda não está na hora. Ainda não é tempo de você receber. Você não está preparado para receber. Marcos, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, imagina como Jairo ficou com essa notícia. Um milagre que ele tanto queria, que ele tanto esperava no Senhor. Ele já tinha passado pela multidão. Ele já tinha ignorado a sua impaciência. E chegam pessoas para ele e dizem, olha, não adianta mais, não incomoda mais o mestre. Sua filha já morreu. Existe. Vai para casa. Vai para casa. Já está tudo acabado, está tudo consumado. Essa notícia certamente deixou Jairo abalado, completamente desestruturado. Mas a palavra nos diz que Jesus é quem tem a palavra final. Oh, glória. E ele diz a Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, meu irmão, creia somente. Amém, Jesus. Não importa o que estão dizendo para você, creia no Senhor. Ele é fiel para fazer na tua vida tudo que Ele te prometeu. Tudo na tua vida vai ser cumprido no tempo de Deus. Creia somente. Jairo teria todo motivo para largar, para interromper a caminhada, para dar as costas para Jesus e falar, olha, já não dá mais, ela já está morta. Acabaram de chegar da minha casa e disseram que ela não está mais viva. Mas Jairo não fez isso, amados. Jairo sabia que Jesus era o alfa, que Jesus era o ômega, que Jesus era o princípio e era o fim, e que a história só acaba quando Deus determina. Oh, glória. Irmão, a tua batalha só vai acabar quando Deus determinar. Amém. É Ele que determina todas as coisas na nossa vida. É Ele, não é o homem, não são os fatos, mas é Deus. Verdade. É Ele que determina, irmãos, quando vai chegar o teu milagre, quando a tua história vai terminar. Não são os fatos.
mas é a verdade, é a palavra. Queridos, para recebermos o milagre, temos que ignorar as circunstâncias e crer no poder de Deus. Aleluia. Nós não podemos olhar para as coisas que estão à nossa volta, mas para Deus, para quem vai consumar todas as coisas, para quem vai realizar todas as coisas. No versículo 36, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Narra Jesus não dando ouvidos a essas palavras. Ou seja, Jesus ignorou. Falou para Jairo: Jairo, ignora o que eles estão falando. Jairo, ignora os fatos. Eu sei o que vai acontecer na sua vida. Aleluia. Eu determino o que vai acontecer na sua vida. E no tempo que vai acontecer. Aleluia. Sou eu, Jairo, o Senhor. Não são os fatos. É verdade. É o Todo-Poderoso que vai determinar na sua vida todas as coisas. Amém. Ele que vai fazer se cumprir todas as coisas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós também temos que ignorar as palavras que são proferidas pelas pessoas que estão à nossa volta. Ignora. Aleluia. Se as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, ignora. Se as pessoas dizem que você é um derrotado e não tem nada, ignora. Não dê ouvido para as palavras das pessoas que estão à sua volta. Glória a Deus. Dê ouvidos à palavra de Deus, que diz que você é mais do que vencedor. Aleluia. Que diz que você é filho do rei. Que você pode todas as coisas naquele que te formou. Que você pode todas as coisas nele, por ele, para ele. Aleluia. Irmãos, todos que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. A palavra de Deus diz que nós jamais seremos envergonhados. Se nós confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados. Deus não vai permitir que sejamos envergonhados. Ele não vai permitir. Em sexto lugar, ignore as emoções. Segure o seu coração diante das coisas que estão à sua volta, diante das circunstâncias, diante dos fatos. Guarda o teu coração. Não deixa o teu coração ser contaminado. Guarda o teu coração. Deus manda dizer isso para vocês essa manhã. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Marcos, versículo 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Irmãos, há momentos na nossa caminhada que nós vamos ter que escolher em crer ou em sentir. Ou nós vamos dar ouvido aos fatos, às coisas que estão à nossa volta, e vamos nos entregar, e vamos abandonar a nossa luta, ou nós vamos crer na palavra do Senhor, que liberta, que transforma, que restaura, que renova. Você vai ter que decidir numa parte da sua caminhada, se você vai ficar olhando para os fatos ou para a palavra, se você vai dar espaço para o que estão falando para você, para as circunstâncias, ou se você vai dar lugar no teu coração para a palavra do Senhor, que vai te fazer cumprir tudo na sua vida. Você vai ter que decidir, meu. Hoje é dia de decisão na sua vida. Ou você vai decidir ouvir o que estão falando ao seu respeito, ou você vai aceitar o que as palavras estão sendo proferidas para a sua vida, ou você vai tomar posse da palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Sentir é muito bom, meus irmãos. Há momentos que a gente sente a presença, há momentos que a gente fica alegre, que nos reunimos aqui, mas há momentos na nossa vida também que nós não sentimos nada. O vento não sopra, parece que nós estamos sozinhos, parece que Deus nos abandonou, parece que nós não estamos mais recebendo, nós não estamos mais sentindo. Esse é o momento, irmão, de você decidir o que você vai buscar, no que você vai crer. Se você vai deixar o seu coração ser tomado, por esse sentimento de abandono, de frieza espiritual, ou se você vai buscar, ou se você vai se ajoelhar, ou se você vai prostrar, ou se você vai reconhecer Deus
para que Ele possa agir na sua vida, para que Ele te encha de fé, para que Ele renove as tuas esperanças. Esse é o momento, irmãos. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente sente que não está mais sentindo aquele vento, irmãos, é momento de nos prostrarmos, é momento de buscarmos, para que sejamos cheios, para que sejamos repletos. Não é momento de você se acovardar, não é momento de você retroceder, não, é momento de você se entregar ainda mais, de você buscar ainda mais, para que você possa ouvir, para que você possa sentir de novo a presença do Todo-Poderoso. Não permita o seu coração se endurecer diante dos fatos, diante das circunstâncias. Guarda o teu coração para o Senhor, guarda o teu coração na palavra, guarda os teus ouvidos das palavras mais, das pessoas mais. Guarda o teu coração. Ao chegar em sua casa, Jairo se deparou com um ambiente de tristeza. Todos choravam, todos estavam pranteando por sua filha. Mas Jairo não deixou o coração dele se endurecer. Jairo sabia do que Jesus era capaz. Jairo sabia do poder da unção. Jairo tinha visto operar o milagre de Jesus na caminhada dele. Jairo presenciou a cura. E nós também estamos presenciando todas essas coisas nos dias de hoje. Abra os teus olhos, irmãos. Deus está operando na vida dos nossos irmãos. Deus está operando à nossa volta. E Ele também vai operar na sua vida. Se você buscar, se você manter o seu coração aberto, Ele vai operar na sua vida. Amém. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai mudar os fatos e as circunstâncias. Mas você tem que crer, meu irmão. Você tem que crer. Você tem que crer. Se queremos tomar posse das nossas bênçãos, temos que colocar a palavra de Deus à frente das nossas emoções. Não podemos agir com o coração endurecido. Não podemos deixar o mal entrar dentro do nosso coração. Não, irmãos, fecha a porta do teu coração. Deixa somente a palavra de Deus. Deixa somente o Espírito Santo dentro de você, falando contigo, movendo a tua vida. Não empresta o teu ouvido para as pessoas se enfiarem coisas que não são do Senhor, para falar coisas que não são para você, que não são o que o Senhor tem prometido para você. Não permita, irmãos. Nossas emoções não podem ser maior do que a nossa fé. A nossa fé tem que ser maior do que as nossas emoções. Nós não podemos levar a nossa vida em emoções, em fatos e momentos, mas na fé. A nossa vida tem que estar pautada na palavra, tem que estar pautada na fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Temos que deixar as nossas emoções de lado. Deixem as suas emoções de lado. Em sétimo e último lugar, nós temos que ignorar o ridículo. Marcos, no versículo 39 e 40. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Esse momento também acontece muitas vezes na nossa vida. Aquelas pessoas que dizem ser nossos amigos, ficam assim: você não tem emprego? Você passa necessidade? Você passa luta na sua vida? Que Deus é esse que você serve? Você está fazendo o que lá? Você está perdendo seu tempo. Eu tenho mais do que você, eu estou aqui fora, não devo nada a ninguém. Vou levando a vida como quer. Olha seu carro, tudo ruim, meu carro é melhor do que o seu. As pessoas vão rir de nós, irmão. As pessoas vão tripudiar de nós e nós vamos ter que vencer esse ridículo. Nós não vamos poder dar ouvido a essas coisas. Vai ter momentos na nossa vida que ninguém mais que está à nossa volta, que não conhece o Deus que a gente serve, eles não vão acreditar. Nós vamos fazer papel de ridículo para eles. Mas isso não importa, irmãos, porque a nossa fé tem que passar o ridículo. Aleluia. Tem que passar o que as pessoas estão dizendo. Nós temos que passar essa barreira, não importar o que as pessoas estão dizendo. É verdade.
como as pessoas estão apontando para nós, de que forma o que eles estão dizendo. Não importa, irmãos. Importa é o nosso coração, importa é o nosso viver, importa é o que Deus tem falado de nós, o que Ele tem pensado de nós. É isso que importa, irmãos. Amados, o ambiente ao nosso redor é fundamental para Deus operar um milagre na nossa vida. Quando Jesus entrou naquele quarto, Ele não levou toda a multidão. Ele não levou todos que estavam dentro da casa. Ele levou alguns separados e escolhidos. É assim que nós temos que levar a nossa vida. Se você quer um milagre, você tem que andar com pessoas separadas e escolhidas. Glória a Deus. Porque as pessoas que são incrédulas, as pessoas que não creem, ela impede o mover de Deus na nossa É vida. verdade, Senhor. Porque elas endurecem o nosso coração, porque elas nos põem para baixo, porque elas tentam abalar a nossa fé, as nossas convicções. Um milagre, para ocorrer, você tem que estar cercado de pessoas abençoadas. Aleluia. Você tem que viver num lugar de bênção. Você tem que viver num lugar especial, preparado com pessoas especiais, pessoas separadas. No versículo 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Em toda a caminhada pela multidão, Jesus já tinha separado alguns que iriam com ele nessa caminhada. Alguns que veriam todo o milagre, todo o mover, todo o operar. Tem que ter pessoas preparadas, tem que ter pessoas separadas. Você tem que andar separado. Você tem que andar com pessoas que creem no que você crê, pessoas que praticam o que você pratica, pessoas que vivem o que você vive, pessoas que não te ponham para baixo, mas que te ponham para cima, Aleluia. pessoas que estendam a mão quando você está precisando glória na a caminhada, pessoas que vão te dar palavras de incentivo, pessoas que vão te animar, não pessoas que vão tentar fazer você parar a caminhada, dizendo para você: por que perturbas o mestre? Ela já morreu, para, desiste. Você está orando para quê? A porta de emprego nunca se abre, a sua vida nunca muda, para. Um irmão teu fiel jamais vai te dizer isso. Uma pessoa que anda contigo e pensa como você, jamais ela vai dizer isso. Ela vai dizer: irmão, vamos orar, eu creio que Deus vai operar, eu creio que Deus vai transformar, eu creio que Deus, Ele é fiel. É assim que nós temos que andar, irmãos, com pessoas que pensam como nós e pessoas que vivem como nós, Amém, Jesus. para que a gente receba esse milagre, para que a gente possa receber o que esse Deus tem para nós. Devemos fazer atenção com as pessoas que andamos, aonde andamos, onde temos colocado a planta dos nossos pés. Isso é importante, amado. Aonde você tem andado, com quem você tem andado. Isso é muito importante, irmãos. Temos que andar com pessoas que levantam a nossa fé. Temos que andar com pessoas que nos ajudam na nossa caminhada. Não pessoas que tentam nos derrubar, não com pessoas que tentam tripudiar de nós, não com pessoas que estão rindo de nós, mas pessoas que buscam o mesmo Deus que nós buscamos, pessoas que vivem de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso viver, de acordo com o nosso agir e o nosso pensar. Se você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, ande com pessoas que possuem e praticam a mesma fé que você tem. Ande com pessoas que têm a mesma fé que você, que professam esse mesmo Deus que você. Pessoas que vão te dar palavras boas, pessoas que vão abrir para você versículos, pessoas que vão trazer louvores, pessoas que vão testemunhos, pessoas que vão amadurecer a sua fé, pessoas que vão te levantar, não que vão pisar e afundar você ainda mais. Você precisa estar separado. Você precisa estar com o povo de Deus. Se você quer ver um milagre na sua vida, ande com o povo de Deus. Amém, Jesus. Viva com o povo de Deus. Ande nos lugares de Deus, aonde Deus habita. É lá que você tem que estar, irmãos. Lugar do cristão não é lugar onde o diabo vive, é onde o diabo atua. Lá é lugar para você correr. A palavra diz que nós temos que fugir até da aparência do mal.
e você quer pisar no lugar aonde o mal habita, você quer andar com o mal, com as pessoas que praticam o mal, se aparta, irmão. Anda com o povo de Deus. Coloca os teus pés em lugares santos. Consagra a tua vida. Consagra as tuas amizades. Já basta o tempo que nós não podemos fazer isso. Que nós temos que trabalhar, que nós temos que fazer a nossa vida. E nós temos que viver de acordo com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Esse tempo, ok. Deus está te revestindo, Deus está te capacitando. Agora o demais tempo, separa para Deus, separa para o povo de Deus. E assim você vai receber. Amém, Jesus. Afaste das pessoas incrédulas, pois essas pessoas destroem qualquer mover do Senhor na sua vida. Como é que você vai receber de Deus se à sua volta está todo mundo dizendo que você não vai conseguir? Que esse Deus não vai fazer porque Ele já não tem feito, porque a sua vida se encontra do jeito que está. Isso é um atraso para Deus operar um milagre na sua vida. Palavras proferidas para te desanimar, para te destruir, para interromper a tua caminhada. Isso não é bom para a sua vida. Isso não é bom para o agir de Deus na sua vida. Deus vai agir, eu tenho certeza. Se você é escolhido e separado, Ele vai agir. Mas se você andar com o povo de Deus, se você andar no lugar santo, Deus vai agir ainda mais rápido. A palavra de Deus vai se cumprir ainda mais rápido na sua vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Quando disserem para você parar de orar, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que a sua vida é um caso perdido, que a sua situação é um caso perdido, lembre-se de Jairo, irmãos. Jairo sabia que Jesus era o alfa, o ômega, o começo e o fim. Se você quer ver um milagre na sua vida, vença os obstáculos. Aleluia. Vença os obstáculos. Deus chamou você para vencer obstáculos. É isso que eu queria deixar para vocês esta manhã. Glória a Deus. Vençam os obstáculos. Não olhem para os fatos, olhem para a verdade. Não olhem para as circunstâncias, para o que está à sua volta, mas olha para Jesus. Aleluia. Ele vai determinar, irmãos, na sua vida. Mas é no tempo dele. Aguarda, espera, persevera, creia. Não desanime. Deus vai fazer na sua vida um milagre. E se você vê o irmão recebendo um milagre na sua frente, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque é sinal que o seu milagre está chegando. Amém, Jesus. É a hora que o seu milagre vai chegar. Não desanima. É sinal que Deus está falando, olha, eu sou contigo, eu sou o mesmo, eu continuo operando, eu continuo transformando. Olha o que eu estou fazendo na vida do teu irmão. Vai chegar na sua vida também. Vai ser tempo também na sua vida. Creia. E viva de acordo com o que o Senhor tem para você. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.